Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, eu acho esse texto simplesmente lindo e sempre que eu leio, eu sou impactado por ele. Isso porque as palavras do apóstolo Pedro nos comunicam uma afirmação muito especial sobre o significado de ser um cristão. Essas palavras reúnem imagens que foram pintadas ao longo do Antigo Testamento e que eram muito caras aos seus primeiros leitores. Eles, em sua maioria, eram pessoas muito simples. Muitos eram iletrados, pessoas que, bem certamente, jamais tiveram o direito de frequentar os melhores lugares no templo em Jerusalém. Muitas delas tendo sido desprezadas pelos líderes religiosos, sendo consideradas ignorantes sobre Deus e por ele reprovadas. Mas o apóstolo Pedro vem, o apóstolo Pedro chega e os afirma como gente da mais estreita relação com Deus, pessoas amadas por ele e definitivamente ligadas a ele. Como deve ter sido revigorante para a fé daquelas pessoas ouvirem as palavras do apóstolo Pedro, não é verdade? Especialmente porque elas enfrentavam tempos difíceis e muito desafiadores. Por tudo que o apóstolo Pedro recomenda em sua carta, seus primeiros leitores certamente compreenderam que as palavras do apóstolo não deveriam ser razão para a vaidade ou para o orgulho. Se isso acontecesse, eles estariam trilhando o mesmo caminho dos fariseus e demais líderes religiosos a quem tantas vezes Jesus dirigiu palavras de repreensão e de reprovação. Aquelas palavras foram escritas para fortalecê-los, para que não se abatessem diante das lutas e sofrimentos que enfrentavam. Por mais que a vida os maltratasse, por mais que as pessoas os desprezassem, por mais que as coisas seguissem rumos indesejados e fossem desprezados, eles deveriam ter certeza de quem eles eram em Cristo. E eram pessoas que pertenciam a Deus, presentes no mundo para serem sinais do reino eterno, cartas vivas. Eles haviam sido reconciliados com Deus e sua vida agora estava ligada à vida de Deus. Tudo pela graça de Deus. Esses são aspectos muito importantes da fé que nos foi comunicada por esses que primeiro a experimentaram, como no caso aqui o apóstolo Pedro. Em meio às nossas fragilidades e à multidão de vozes conflitantes sobre Deus que ouvimos todos os dias, devemos saber quem somos por causa de Cristo. Podemos ter muito ou pouco, podemos ser conhecidos ou anônimos. Deus sabe quem somos e nós devemos saber que somos dele. E isso não é razão para orgulho, mas para gratidão. Não é razão para presunção, mas para humildade. Nós somos frutos do amor e da graça de Deus e nos cabe demonstrar a todos o que significa ser de fato um cristão. Cada um de nós, por causa do que Cristo fez, pode mostrar a outros pecadores que Deus ama, perdoa e dá novo sentido à história humana. Nós somos pecadores perdoados.
Nós fomos envolvidos na história que acontece por trás e para além da história humana. Nós fomos incluídos na história de Deus e agora temos a missão de sermos um sinal de seu reino, assim como aqueles irmãos e irmãs foram na época em que Pedro escrevia para eles. Sempre que necessário, volte a ler as palavras do apóstolo Pedro, meu irmão, minha irmã. E lembre-se, quem somos, jamais devemos esquecer. Somos sinais do reino de Deus aqui na terra, no ambiente onde nós vivemos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.